Daniel Ricciardo voltou à Fórmula 1 apenas alguns grandes prêmios, mas vai ficar fora das pistas após fazer uma cirurgia na mão. Ricciardo sofreu uma fratura no metacarpo da mão esquerda em um acidente que parecia inofensivo no treino de sexta-feira do GP da Holanda. Ele não soltou o volante a tempo e se machucou com a força do contragolpe do volante quando bateu no muro. Ele foi para Barcelona para ser operado pelo Dr. Xavier Mir, o cirurgião espanhol que trabalha no Hospital Universitário d'Aix. Mir é especialista de referência da MotoGP para quase todas as cirurgias de membros superiores. Isso repercute de 3 maneiras diferentes. Atrapalhou o retorno do Ricciardo e diminuiu o número de corridas que ele tem para impressionar a Red Bull. Aliviou a pressão sobre Sérgio Pérez justo no fim de semana que um dos chefes da Red Bull fez comentários estranhos sobre o futuro dele e deu ao jovem Liam Lawson a chance de estrear na Fórmula 1 e lutar por uma vaga fixa na AlphaTauri. Ricciardo foi substituído pelo resto do GP da Holanda por Lawson, que estreava na Fórmula 1 e vai continuar no lugar do australiano enquanto ele estiver fora. Ninguém espera que Ricciardo volte logo. O chefe da equipe da Red Bull, Christian Horner, disse que vão ser 3 semanas, 1 mês, 6 semanas, ninguém sabe direito. Fontes do paddock, incluindo ex-pilotos da Fórmula 1, falam em pelo menos 1 mês. Está claro que Ricciardo vai ficar fora do GP da Itália. Depois tem um intervalo de 2 semanas até Singapura. Horner sugeriu que Ricciardo planeja voltar nessa corrida, mas ela é uma das mais difíceis do calendário. A verdade é que Ricciardo pode perder 3 corridas, desde a da Itália, nesse fim de semana, até o GP do Japão. Depende de quão rápido ele vai se recuperar. É um golpe duro para Ricciardo, que estava animado para dar um impulso na carreira depois das férias de agosto. Antes do acidente, ele tinha falado da sua vontade de passar o resto da carreira na Fórmula 1 com o que ele chamou de a família Red Bull. Ricciardo saiu da McLaren no fim de 2022, 1 ano antes do fim de seu contrato, e entrou na Red Bull como 3º piloto. Foi reserva em algumas corridas, trabalhava no simulador e participava de eventos promocionais. Ele foi chamado para substituir Nick De Vries e tem a possibilidade de se tornar titular em 2024. Horner conversou com Ricciardo depois do primeiro raio-x no hospital e disse que o que deixou mais frustrado foi voltar a ficar fora tão rapidamente. Os poucos comentários que ouvimos de Ricciardo reforçam essa decisão e mesmo que ele diga que não vai apressar o retorno, está claro que ele quer voltar o mais rápido possível. Desde que Ricciardo voltou para o grid, fala-se na possibilidade dele substituir Sérgio Pérez na Red Bull já no próximo ano ou em 2025. Isso, claro, se ele provar que pode voltar à sua melhor forma após o período decepcionante na McLaren. Isso depende de 2 coisas: Ricciardo fazendo um excelente trabalho e Pérez não atingir as expectativas. É óbvio que a ausência de Ricciardo reduz suas oportunidades, e se ele não voltar em plena forma, seus esforços serão ainda mais prejudicados. Por isso, a pressão sobre Pérez deve diminuir a curto prazo. E isso pode ser útil diante de alguns comentários estranhos do consultor da Red Bull, Helmut Marko, feitos às vésperas do GP da Holanda. Marko parece ter finalmente admitido que Pérez pode mesmo perder seu lugar na Red Bull em 2024. Marko afirmou 2 vezes que o lugar de Pérez não está garantido para a próxima temporada. Primeiro teve um artigo publicado pelo Kleine Zeitung, em que Marko, falando sobre o contrato de Pérez para 2024, disse que nada é 100% certo na Fórmula 1 e que situações relacionadas a desempenho sempre precisam ser discutidas. Na sexta-feira, já em Zandvoort, Marko disse à Sky Alemanha que a Red Bull quer manter Pérez em 2024, mas ele precisa mostrar resultados. O que ele quis dizer é claro: Pérez pode até ter um contrato para 2024, mas se não fizer um bom trabalho, pode ser substituído na Red Bull. Isso bate com os rumores de paddock de que o mexicano não está absolutamente garantido para o próximo ano. Isso apesar do chefe da equipe Horner insistir que o apoia e usar o contrato de 2024 como argumento contra as especulações. Então, quando Marko disse o que disse, a ameaça implícita de tirá-lo do time se ele não for bom o suficiente se tornou mais explícita. Talvez o desejo de alinhar os discursos seja o que levou Marko a tentar se retratar no fim de semana, dizendo à publicação alemã Automotor Rundsport que Pérez está definitivamente confirmado para 2024. Como isso foi após mais uma atuação abaixo do esperado nas condições estáveis do Qualify, com Pérez 1 segundo e 3 décimos mais lento que Verstappen,
foi uma reviravolta estranha. É óbvio que isso pode ser apenas Marco sendo má, com seus métodos peculiares de tentar atiçar Pérez para fazê-lo melhorar seu desempenho. Mas como tática motivacional é bem estranho, pois sugerir que o futuro de Pérez está em perigo gera esse tipo de especulação e pode desestabilizar um piloto que já está com confiança abalada há algum tempo. É um efeito discutível, considerando que Pérez foi o quarto colocado em Zandvoort por causa de um erro na curva 1 sob chuva quando era o segundo, e de uma punição de 5 segundos que o colocou atrás de Pierre Gasly. Mas além de Ricciardo e talvez Lawson, não parece haver outros concorrentes. Então Pérez não tem muita concorrência realista e seu principal rival sofreu um grande revés. Mas e o Lawson? Será que essa situação poderia levá-lo a substituir Ricciardo em 2024? Seria uma surpresa se o Yuki Tsunoda não continuasse na AlphaTauri. Ele está indo bem e a Honda deve continuar a apoiá-lo financeiramente. Faz sentido para a Red Bull mantê-lo. Quanto a Ricciardo, nada garante que ele corra no próximo ano, mesmo que a Red Bull tenha uma opção sobre ele. Isso significa que Ricciardo e Lawson podem estar disputando a mesma vaga. A Red Bull adora jogar um piloto na fogueira da Fórmula 1, e foi a vez de Lawson afundar ou nadar em Zandvoort. O objetivo dele substituir Ricciardo foi menos para se ter um resultado espetacular do que para começar a ver se Lawson está pronto para substituir Ricciardo nessa sequência de corridas. Lawson foi jogado no terceiro treino livre em um AlphaTauri que ele nunca tinha dirigido. Segundo ele, não tinha nem quilometragem suficiente no simulador para conhecer bem o carro. Lawson nem participou da preparação pré-Zandvoort, já que no fim de semana anterior ele estava correndo no Japão. Para piorar a situação, a pista molhada no terceiro treino livre estava longe do ideal para se familiarizar com o carro. Ele progrediu razoavelmente bem, mesmo tendo rodado e raspado a frente do carro na parede. Como era de se esperar, ele foi o último no Qualify, a 1 segundo e 1/10 do carro imediatamente à frente e 1 segundo e 6/10 do seu colega de equipe Tsunoda. Mas seu ritmo tinha sido melhor na primeira tentativa, a apenas 4/10 de Tsunoda. Ele admitiu que subestimou a aderência dos pneus intermediários em sua segunda tentativa e não aproveitou ao máximo. Na corrida, Lawson teve um bom começo e mostrou que não tem medo das disputas roda a roda. Ele foi chamado ao final da primeira volta para colocar pneus intermediários e foi o segundo carro em uma troca dupla nos boxes. Infelizmente, a parada de Tsunoda foi muito lenta e Lawson ficou preso na fila, bloqueando a saída da área de boxe da Haas e recebeu uma punição de 10 segundos por atrapalhar Kevin Magnussen. Ele chegou a ocupar a 11ª posição, mas caiu para o fim do pelotão quando voltou para os pneus slick. A partir daí, teve o prazer de ultrapassar a Ferrari de Charles Leclerc, que estava com o assoalho danificado, e manteve um ritmo respeitável para as circunstâncias, mesmo tendo uma certa dificuldade nas voltas que deu com pneus médios. Ele terminou em 13º, passando Magnussen e Bottas na última relargada. Tsunoda chegou logo à frente, mas Lawson superou no resultado final porque o japonês foi punido com 5 segundos por causar uma colisão com George Russell. Esperar muito mais de Lawson nessas circunstâncias seria muito injusto. Zandvoort foi basicamente uma oportunidade para ele se ambientar antes de sua próxima corrida, em Monza, mas as expectativas são altas e ele não pode demorar muito para mostrar do que é capaz. Lawson não foi considerado bom o suficiente nem preparado o suficiente para ingressar na AlphaTauri um ano atrás, quando a Red Bull primeiro buscou Colton Herta e depois De Vries. Em vez disso, ele foi transferido para o Japão para um ano decisivo na Superfórmula. Mas os candidatos à Fórmula 1 geralmente são mandados para lá sem ter muita vontade. Em seguida, Lawson não foi o escolhido para substituir De Vries no meio da temporada. Em vez dele, veio Ricciardo. Isso tudo o deixou fora dos planos da Red Bull para a Fórmula 1. Ele até era cotado para um lugar na AlphaTauri no próximo ano, mas o problema era que seu destino dependia do que os outros pilotos fizessem. Obviamente, ganhar o título da Superfórmula seria a melhor maneira de Lawson convencer a Red Bull a escolhê-lo, mas a decisão do campeonato só será no fim de outubro. Lawson está 8 pontos atrás do líder do campeonato, Hitomo Miyata, e só falta a rodada dupla de Suzuka. Mas se Tsunoda e Ricciardo se saírem bem e Pérez continuar na Red Bull, as chances de Lawson entrar na Fórmula 1 serão pequenas, independente de quão bem ele se sair no Japão. No momento, Lawson não é só um espectador.
ele pode se colocar bem no centro das considerações da Red Bull para 2024.